Queridos, vamos para aquilo que mais interessa e aquilo que de verdade interessa, que é a santa palavra do Senhor. É bom demais nós falarmos dessa palavra, é bom demais nós compreendermos uma história que essa igreja tem, mas saber que são 20 anos e é apenas o começo daquilo que Deus ainda tem para vocês. Já pensou nisso? E aí, pensando nisso, eu quero ler um versículo contigo, e aí entrar nessa palavra que eu creio que Deus vai falar ao meu e ao seu coração nessa noite. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu vou estar lendo aqui, a minha tradução é NVI, então eu vou estar lendo na nova versão internacional. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor nos fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado, ou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dar uma glória a Deus? Agora, vamos pegar esse versículo e toma posse para a sua vida. Você pode, coloca a mão assim sobre o seu coração e diga assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para a minha vida, porque eu o amo. Você consegue entender isso? Você consegue puxar essa palavra e entender que ela é escrita para você, para a sua vida, para a sua família? Porque muitas vezes nós olhamos versículos da palavra de Deus e nós pensamos na igreja, e nós esquecemos que nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja e nós somos a igreja. Então a Bíblia foi escrita para nós, e não só para nós lermos, não só para nós conhecermos, mas principalmente para nós sermos transformados por ela, para nós acreditarmos nela e vivenciarmos ela todos os dias da nossa vida. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está aqui falando: olha, tem algo maior, tem algo mais ainda para acontecer na vida de vocês. E o tema dessa palavra é: existe mais de Deus para nós. Você crê nisso? Muito mais. Pensa nisso. Existe mais do que você já viveu. Até porque se nós pensarmos que não há mais, se você se der por satisfeito e falar assim: não, pastor, minha vida está boa demais, olha, eu já conquistei tudo o que eu queria, então eu não preciso de mais nada. Então eu te dou um conselho: levanta a mãozinha para o céu e fala assim: me puxa, Senhor, pode levar, porque eu já vivi tudo o que eu tinha que viver. Aí você pode falar assim: mas pastor, eu já tenho uma idade, né? Já passei aí desses 30 anos que o pastor tem. Não, eu tenho 41, né? Mas vamos lá, já passei, pastor, dessa idade, já não tenho aquele vigor. Ei, você tem o vigor do céu sobre a sua vida. Você tem Cristo sobre você, você tem um Espírito Santo aí dentro, que é Ele que traz vida a cada dia e traz vida ao seu corpo, tanto o corpo, entenda, espiritual, como também esse físico que você tem. Você pode até ter dor aqui ou dor ali, mas Ele é aquele que usa cada momento, a minha vida e a sua vida, para obter coisas maiores. Então creia nisso, creia. A cada dia mais. Agora, para nós vivermos muito mais do Senhor, eu quero só aqui pensar em algumas coisas. O segredo, em primeiro lugar, é amar a Deus. Você viu o que nós lemos? Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para qualquer pessoa. Deus preparou o melhor para todos os que amam ao Senhor, aqueles que amam a Ele, aqueles que estão, sabe, a cada dia se entregando a Ele. E aí, quando você o ama, você precisa lembrar que existem coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida, maiores do que já aconteceu. Você já passou por situações que você nem orou algumas coisas e Deus fez? Esses tempinhos atrás, agora recentemente, eu tenho alguns milagres de Deus na minha vida, em várias áreas, desde cura, restaurações, milagres financeiros, e agora recentemente, teve um dia, no meio dessa pandemia toda, que a minha esposa falou, eu fui deixar minha filha na escola, as aulas tinham voltado presencial, e aí eu fui deixar ela na escola e a minha esposa mandou um WhatsApp para mim, né, com uma listinha de mercado.
E a listinha, ela falou assim: amor, preciso de umas coisinhas do mercado. Eu não sabia que era a compra do ano, né? Porque ela mandou assim. Aí quando eu li tudo que eu estava, né, tinha deixado a minha filha, eu ia passar na casa de uma família da igreja para conversar com um irmão lá bem rapidinho. E aí eu parei na frente da casa dele, eu peguei o celular, eu comecei a ler aquela mensagem. Eu gravei um áudio para ela. Eu falei assim: amor, então começa a orar se você quer tudo isso aí. E deixei o celular e entrei na casa do irmão. Conversei com o irmão 5 minutos. Na hora que eu estou saindo, o irmão falou assim: pastor, só um pouquinho. Tá vendo essa caixa que tem aí? E tinha um banco, tem um banco na casa dele, e uma caixa grande. Estava em cima daquele banco, cheio de frutas, verduras e um monte de coisa. Ele falou assim: hoje nós fomos fazer, né, essa parte de frutas e verduras para a nossa casa. E quando nós fomos pedir para trazerem isso na nossa casa, Deus falou que nós precisaríamos também fazer algo por vocês. E aí, quando ele fala, e aquilo estava recheado de coisas assim, né? E eu, claro, agradeci, orei com eles, abençoei. Ele levou aquela caixa até o carro, eu entrei no carro e eu fui para a igreja. Eu paro na frente da igreja, e aí eu pego a lista que a minha esposa tinha enviado, de frutas e verduras que ela queria ir. Aí eu falei: não, deixa eu ver um negócio, eu vou conferir a lista. E eu conferi a lista, estava tudo dentro daquela caixa. Tudo dentro daquela caixa. Eu tirei uma foto e mandei para ela. Ela não tinha nem ouvido o meu áudio ainda. Então, escute algo que eu estou te falando. Eu mandei um áudio para ela, meio que até em tom de deboche, falando: ora aí então. Ela não tinha nem recebido. Ela não tinha nem orado. Eu falo que na hora que ela me mandou a mensagem, eu li, falei isso, eu também não orei. E entrei na casa do irmão, porque eu ia fazer outra coisa naquele momento. Mas Deus fez mais do que eu estava pensando. Eu estava pensando que eu ia no mercado comprar aquilo, mas Deus preparou para mim tudo o que nós precisávamos naquele momento. Você consegue entender isso como milagre de Deus, ou você não enxerga milagre de Deus nas coisas pequenas? Agora, se Deus é aquele que se preocupa com a banana que eu vou comer, quanto mais Ele vai se preocupar com o meu coração, com a minha vida e com aquilo que Ele tem para o meu futuro. Existe mais. Sabe, eu quero tanto que você pense: se você ama o Senhor, você precisa começar a crer que existe mais. Tem coisas que você nem pediu e Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer além do que você pede. Sabe, às vezes eu vejo pessoas desesperadas nessa terra e nesse tempo de pandemia. Quanto desespero nós vimos. Quantas pessoas perdemos pelo meio do caminho. Quantas pessoas, eu falo que, entenda aqui, né, sem nenhuma heresia, por favor, pastor, mas eu falo que um arrebatamento começou a acontecer. Quantos homens de Deus que eu conheço que foram levados para o céu durante esse tempo de pandemia? Falei: Deus está recolhendo alguns dos seus soldados já dessa terra. E uma das palavras que Deus nos deu para a igreja, quando eu via tanta gente começando a ficar desesperado, tantas pessoas não sabendo para onde olhar, e eu falava para a igreja, né, às vezes fecha tudo, né, pastor, e aí tem câmera aqui, câmera ali, câmera lá, e transmite, faz live, toda essa história. E aí eu falava para a igreja: você precisa entender algo, você tem uma função nesse tempo. Seja um porto de paz para as pessoas. Um porto de paz. Por que paz? Porque se eu creio que existe mais de Deus, se Ele tem preparado para mim algo que eu nem pensei, que eu nem ouvi, que a minha mente, né, que eu não vi, que a minha mente não imaginou, então eu posso crer que Ele continua no controle de todas as coisas. Por isso nós podíamos ser um porto de paz e devemos ser esse porto de paz a cada dia, em meio a uma sociedade tão perdida, sabe, tão complicada, tão desesperada. Queridas, e quando eu penso em tudo isso, eu penso que nós precisamos então lembrar de Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele em que nós opera. Ele é poderoso para fazer muito mais. Então nós precisamos crer nisso. E eu falo a você, às vezes eu vejo tantas pessoas conhecendo tanto a Bíblia, e eu acho lindo isso, e eu preciso a cada dia aprender mais e conhecer mais.
Mas eu conheço pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não vivem ela. E eu não estou falando somente, e é tão importante, ter uma vida em caráter em Deus, sabe, uma vida séria, em santidade. Mas além disso, também desfrutar do poder de Deus enquanto nós estamos aqui na terra, dos milagres de Deus aqui na terra, de você entender que Deus sempre tem algo novo a fazer na sua vida. Você está aqui hoje, você vai para casa daqui a pouco, você vai levantar amanhã e você precisa respirar e crer, Deus tem algo novo a fazer hoje. O problema é que nós nos acostumamos, o problema é que nós paramos, olhamos para essa terra e nós achamos muitas vezes que a nossa vida está boa. E uma das coisas que eu falo lá na igreja, eu repito, essa terra está ficando boa demais para se viver. Verdade ou não é? Você fala assim, não, pastor, tem muito pecado, é verdade. Pastor, mas tem ladrão hoje, tem tantas coisas acontecendo. Pastor, não está tão boa assim, não está boa. Fecha a porta da sua casa. O que você tem hoje dentro da sua casa? Em muitas casas, eu vou citar muitas casas que eu vejo. Tem televisão, tem smartphone, tem uma geladeira, às vezes não tão cheia, mas tem lá comida. Você tem fogão para você fazer a sua comida. Você tem ar-condicionado em casa. Você tem, daí você liga a sua televisão, você tem, hoje em dia, né, é Netflix, é Prime Video, é Disney Club, é não sei o que lá. Você tem um monte de coisa. Sabe o que acontece? Nós acostumamos. Você tem um sofá legal para você deitar. Você tem, sabe, um lugar para você sentar e falar assim, ai, que bom estar em casa. Isso é errado? Não. O errado é nós acharmos que é isso que Deus tem para nós. O errado é achar que o conforto dessa terra é o suficiente para nós. E nós esquecermos que existe uma eternidade, que a Bíblia fala que essa vida que nós temos aqui é um cadinho apenas daquilo que nós ainda viveremos. Nós somos só aquela fumaça, né? Nós somos só aquele vapor, só aquela névoa que aparece e daqui a pouco se dissipa. Assim é a nossa vida, ela é passageira. E ainda que ela seja boa, nós precisamos lembrar, Deus ainda não terminou comigo, Deus ainda não terminou contigo, então quer dizer que tem mais. Tem muito mais para nós vivermos a cada dia mais. Eu poderia, e eu vejo muitas vezes as pessoas se contentando com pouco. Se contentando com muito pouco. E eu não estou falando aqui meramente ou, sabe, de coisas materiais, mas eu estou falando de vida com Deus. Se contentam com pouco. E se Deus tem mais para a nossa vida, quer dizer que é em todas as áreas. Ele quer nos dar vitória na vida financeira? Sim, é claro que quer. Ele quer nos dar muita saúde? Sim, é claro que quer. Ele quer nos dar uma família abençoada? É claro que quer. Cada dia mais, na verdade, eu penso que Deus já liberou tudo isso sobre nós. Basta nós tomarmos posse. Basta nós entendermos que Deus tem um casamento sarado e curado para as nossas vidas. Que Deus tem filhos abençoados para nós. Sabe, queridos, nós entendemos que Ele tem algo a mais. Você fala que Ele já preparou. Você prestou atenção no versículo que nós lemos? Ele já preparou o que olho não viu, ouvido não ouviu e mente não imaginou. Ele já preparou. Está pronto. Está pronto. É só você acessar isso. É só você crer nisso. É só você tomar posse disso. Sabe, Deus já preparou e o que Ele tem para nós é perfeito. Quando eu olho, sabe, para Paulo falando, a igreja de Corinto também, eu vejo uma outra mensagem dele, a igreja de Éfeso, quando ele dá um caminho de preparo para acessar tudo que Deus tem para as nossas vidas. Um padrão de preparo para acessarmos o que Deus tem a fazer na nossa vida. E está lá em Efésios capítulo 3. Efésios 3, eu falei do versículo 20 há pouco, mas Efésios 3,14, olha o que a Bíblia fala. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando, olha, tem um caminho. Vocês vão conhecer a plenitude, é esse mais. Se vocês estiverem arraigados no amor, eu amo essa expressão na palavra de Deus. O que é algo? O pastor falou de semente. O que é arraigado? É algo com raízes. Está ali. Sabe, tem vida. E o que a Bíblia está falando, o que Paulo está falando, olha, eu ajoelho-me diante do Pai, para que, eu oro para que Ele, com as suas gloriosas riquezas, os fortaleça no íntimo de vocês, por meio do Espírito, para que Cristo habite em vocês, no coração de vocês, mediante a fé. E eu oro para que, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender tudo o que Deus tem para vocês. O amor dEle. O amor dEle. Você ama Ele, Ele ama você. Ele já te ama, mesmo se você ainda não declarou o seu amor por Ele. E quando nós estamos, então, entregues a Ele, nós acessamos esse mais que o Senhor tem para a nossa vida. Nós aprendemos a desfrutar desse mais. Nós criamos uma expectativa não nos homens, porque a nossa expectativa nos homens ela está fadada ao fracasso, mas a nossa expectativa em Deus jamais será frustrada, dentro daquilo que Ele tem para a nossa vida, não dentro daquilo que nós achamos que Ele tem. E aqui eu gosto de pensar, existe uma grande diferença naquilo que Deus tem para a nossa vida e no que nós achamos que Ele tem. Você já viu pessoas tentando achar o caminho da sua vida? Quando vai, por exemplo, decidir qual é a profissão, que eu vou exercer. Você está falando ali de um jovem ainda, às vezes um adolescente. O que eu vou estudar, qual é a profissão que eu quero ter? E muitos começam a olhar, em primeiro lugar, para o salário de algumas profissões. Começam a olhar aquilo que podem ganhar com aquelas profissões. E não perguntam para Deus, qual é a profissão que Ele tem? Qual é o chamado? Qual é o dom específico? O que o Senhor colocou-nos nessa terra para fazer? Queridos, quando nós acessamos então a Deus, nós buscamos saber o que Ele tem para a nossa vida, nós nos alinhamos com o céu, e aí nós começamos a receber esse mais. É só estar alinhado. Desalinhado não dá. Se o GPS que nós usamos para chegar aqui, apesar que usamos pouco, o pastor Júlio conhece bem aqui, interior do Paraná, vindo para cá, ele conhece bem. Mas se o nosso GPS estivesse desatualizado, nós podíamos ir parar, sei lá onde. Mas talvez não chegaríamos aqui. É saber onde eu quero chegar. Ou seja, onde Deus quer que eu chegue. Qual é o lugar? O que Deus tem para a minha vida? Pastor, mas se a minha mente não imaginou, se ainda os meus olhos não viram, se ainda o meu ouvido não ouviu o que Deus tem para mim, como que eu vou descobrir isso? Se você ler, nós nem vamos ler aqui, eu só vou citar, mas o versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 2, nós lemos o 9, o 10, vai falar que Ele nos revelou através do seu Espírito. Quando eu falo em nós acessarmos a Deus, nós acessarmos os céus, nós nos alinharmos com o céu, através do Espírito nós vamos ter a revelação do que Ele tem para a nossa vida. Gente, isso é maravilhoso. É você dobrar os joelhos e falar, Senhor, eu quero te ouvir. Para onde eu vou agora? O que eu faço da minha vida? Eu sempre gosto de pensar, e uma vez eu ministrei uma mensagem na igreja que é: não existe beco sem saída com Deus. Não existe. Aqui na terra você pode achar um beco sem saída e falar, não tem para onde ir. Com Deus não existe isso. Deus sempre tem uma saída. Sempre tem. Então até assim, se você está passando por algum momento complicado, pense que Deus tem a saída para esse momento. Seja qual for o momento difícil que você está vivendo. Eu não vou nem enumerá-los aqui. Mas você sabe. Você pode acessar o céu e achar a saída para a sua vida. Sabe por quê? Porque a parede que está dizendo que o beco está ali, que não tem como transpor, ela não é a que vem de Deus. O que vem de Deus é,
existe algo além dessa parede. É um mais de Deus para a sua vida. E aí, através dele, ou buscando a ele, você vai acessar esse mais a cada dia. E dentro desse existe mais de Deus, o que existe mais? 3 coisinhas que eu quero falar contigo hoje à noite. Existem mais desafios para a nossa vida. Qual foi a última vez que você se sentiu desafiado? De fazer algo diferente? De viver algo diferente? Desafiado. Sabe, só vou dar um exemplo aqui. Tem gente que tira as férias sempre no mesmo lugar, né? Vai sair de viagem, fala, vamos para aquele lugar, o de sempre. Qual foi a última vez que você fez uma viagem meio doida? Teve um dia, eu fui muito desafiado por Deus. Só era eu e minha esposa nessa época. Nós íamos sair de férias, mês de janeiro, né? Já éramos pastores lá em Paranaguá. Colocamos a bagagem toda dentro do carro, roupa para frio e para calor. Por quê? Nós assentamos no nosso coração que Deus ia falar para onde nós íamos. Olha que doideira. E aí nós entramos no carro, na hora que eu chego no portão do condomínio, eu falo para minha esposa, nós vamos para a praia. Ela falou, ficar onde? Eu falei, ainda não sei, mas nós vamos para a praia. Eu viro, vamos para a praia. Pego a estrada da praia, indo para a praia. Deus fala comigo, nós paramos. Deus fala comigo, você precisa ir para Paranavaí. E o pastor Júlio conta essa história. Para Paranavaí, falar isso, isso e isso para o Júlio. Eu olhei para minha esposa e falei, Deus está falando que nós devemos fazer isso, isso e isso. Ele falou, bora, faz a volta. Aí, em vez de fazer 20 quilômetros, eu estou a 20 quilômetros da praia lá em Paranaguá. Nós fizemos, deixa eu lembrar agora, quilometragem 400 e pouco, quase 500 quilômetros até Paranavaí. Chegamos lá. Na hora que eu estava em Maringá, faltando acho que 60 quilômetros, 80 quilômetros de Paranavaí, eu só liguei para ele e falei, Julinho, tá em casa? Falou, tô. Falei assim, tá pronto para me receber aí? Ele falou, claro, venha. Falei, tô aqui em Maringá. Ele falou, sério? Sério. Chegamos lá. A gente entra. Falei, cara, que legal. Isso é que a gente sempre avisou quando ia. E dessa vez a gente não avisou. Que maravilha, né? Mas quando nós entramos, falei, cara, eu vim aqui. Eu acredito que eu vou passar uns dias aqui com você. Mas eu vim aqui e nós viemos para te entregar tal palavra. E quando nós entregamos, ele falou assim, eu precisava ouvir isso. Você não tem noção. Eu sei que foi Deus que mandou vocês aqui. Entenda algo. Quando nós entendemos que existem desafios, quer dizer que nós vamos de repente pensar em ir para um lado, Deus fala, teu desafio não é de 20 quilômetros não, filho, é 500. Teu desafio não é você gastar, na época, 10 anos de gasolina. Pensa hoje, né? Mas vamos lá. É você gastar bem mais. Não é você passar aqui perto, é você ir mais longe. Sabe, queridos, os desafios que nós temos a transpor na nossa vida, eu te falei de algo que pode parecer bem simples, mas tem outras coisas que nós vamos transpor e nós precisamos estar prontos para vencer, para experimentar o mais de Deus. Você quer ver? Vamos olhar Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Até o 25 nós vamos ler. Lucas 8, 22. Diz assim, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25 diz assim, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ele lhes obedece? Preste atenção. Quando eu falo que existem mais desafios, eu falei há pouco sobre nós termos uma vida tranquila, nós gostarmos da vida que nós estamos levando. E aqui o que estava acontecendo? Jesus está de um lado do lago com os seus discípulos. Ali Jesus era conhecido, ali Jesus fazia milagres, ali ele já era reconhecido como Cristo. O ministério de Jesus, eu costumo dizer que era famoso,
onde eles estavam. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado do lago. Primeira coisa que eles fazem, eles entram num barco, terreno instável. Eles estavam em terra, eles entram no barco, terreno instável. E aí vamos para o outro lado. O outro lado era o lado de Decápolis, uma região mais ou menos de 10 cidades. E os discípulos podiam se perguntar: o que a gente vai fazer lá? Ninguém nos conhece. O que nós temos para fazer do outro lado? Mas eles obedecem a Jesus e o barco vai indo. E nesse navegar do barco, as águas ficam turbulentas. Os desafios começam a aparecer. E para nós, quando nós lemos, parece uma questão tão simples. Não, foi só ali, né? Os discípulos tiveram medo. Pensa os homens. Pensando em homens barbados, com medo. E muitos deles ali trabalhavam com pesca. Você acha que eles já não enfrentaram águas ruins, tempos ruins, ondas que queriam fazer o barco naufragar? Você acha que eles não enfrentavam isso? Eles enfrentavam. Agora, para eles chamarem Jesus, quer dizer que a coisa estava feia. E aí, quando eles chamam Jesus, ele acorda. Ele, em primeiro lugar, ele manda tudo se acalmar. E aí ele vira para os seus discípulos e fala assim: onde está a fé de vocês? Cadê a fé? A primeira coisa que eu vejo aqui é Jesus falando assim: eu já estou ensinando vocês há quanto tempo e vocês não aprenderam ainda? Por que vocês não exerceram a fé de vocês? Porque agora que vocês tiveram um desafio, por que vocês não entenderam que existe mais? Para vocês falarem para tudo isso se acalmar como eu fiz. Mas pensa, a Bíblia fala que os discípulos estavam amedrontados, olhando um para o outro, e eu fico pensando que eles estavam com mais medo agora de Jesus, naquele momento, porque a Bíblia fala que eles ficaram assim, amedrontados. Como que esse homem faz isso? Eles conversam entre eles. E eles chegam do outro lado. Do outro lado havia um homem possesso de demônios, um homem que carregava consigo uma legião, muitos demônios. A Bíblia fala que esse homem, ele andava nu entre os sepulcros. Então ele vem receber Jesus. Jesus era famoso daquele lado, mas desse lado aqui, Jesus era um desconhecido ainda. A palavra, o reino, não havia chego do outro lado. E aí eles aceitam o desafio com Jesus, eles chegam lá. Esse homem é liberto, para resumir a história. Ele é liberto. As pessoas veem o que está acontecendo com aquele homem e elas falam para Jesus, ficam com medo de Jesus e falam: olha, sai daqui, vai embora. Mas aquele homem, ele se torna um missionário. E quando você vê o que acontece depois, a palavra do Senhor, então, ela começa a ser implantada, o reino começa a ser falado, Jesus começa a ser conhecido, porque eles encararam um desafio de atravessar aquele lago, de atravessar aquela tempestade, de sair de um lado onde eram conhecidos para um lado desconhecido. Qual foi o último desafio que você aceitou? Qual foi o último desafio que você encarou? Qual foi o último desafio que você falou: Senhor, é instável, eu saí daqui para ir é instável. Eu sou da Shalom, do Ministério Shalom, eu me converti em 93, sou da Shalom desde 94. Fui líder de célula, fui sendo preparado para ser pastor, me tornei pastor em Curitiba ainda, na nossa sede. E ali cuidava de algumas células, ainda focado muito com os jovens. Em 2005, me torno tempo integral na igreja. 2006, o pastor Odilon me chama, que é o nosso pastor, nosso líder. Ele me chama e ele fala assim: Marcelo, quero te enviar, vou resumir a história, né, para Paranaguá. Gente, eu estava numa igreja que na época tinha 2.500 pessoas. Eu fazia parte também, eu era um dos ministros de louvor daquela casa. E assim, nós tínhamos cultos lotados. Eu trabalhava durante a semana na área financeira também da igreja, no administrativo. Estava tudo estável, estava tudo bom demais. Nós cuidávamos na época de 13 células, se eu não estou enganado, mas era por volta de 150 pessoas mais ou menos que nós cuidávamos. Estava tudo bom, estava legal. Um pouquinho mais de um ano de tempo integral na igreja, sabe? E as coisas acontecendo e de repente o pastor fala: olha, tem uma cidade que precisa.
nós temos lá 30 pessoas que precisam de um pastor. E eu quero convidar você e a Flávia para irem para lá. Instabilidade. Claro que ele falou assim, agora, vão para casa. Vai para casa, converse com a Flávia, orem e me deem a resposta. Sem pressão, mas eu preciso da resposta logo. Ele falou assim para mim, sem pressão, mas eu preciso da resposta logo. E aí, eu vou para casa, oramos, conversamos muito, oramos muito. Aquela noite quase não dormimos por entender uma oportunidade em Deus. Eu falo que eu nunca perdi sono por problema, e não perco mesmo, não perco. Nada tira o meu sono, eu durmo bem, graças a Deus. Não durmo muito, mas durmo bem o que eu durmo. Não fico preocupado com problemas, mas quando eu tenho oportunidades pela frente, às vezes eu fico sem sono, pensando naquilo que pode acontecer. E aí, na nossa conversa, nós lembramos, Deus havia nos falado um dia que Ele tinha muito mais para fazer na nossa vida. Deus havia nos falado um dia que Ele nos levaria para lugares onde nós não tínhamos ainda pisado. Deus havia nos falado um dia que nós seríamos pastores. Deus havia nos falado que Ele nos tiraria da nossa cidade, Curitiba. E aí nós falamos e conversamos que quando eu saí do meu trabalho que eu tinha para ir para tempo integral, abri mão de muita coisa. E foi um desafio que nós assumimos. E uma das coisas que nós usamos sempre foi que nós tínhamos um caminhar em Deus, que era sem retorno, sem lamento e sem limites. Ou seja, nós íamos encarar tudo que Deus desse para nós. E aí quando nós lembramos de tudo isso, na outra manhã, eu chego para o pastor Odilon e falo, nós vamos. E aí Deus faz o que faz, estamos lá nesses 15 anos, passamos 1 ano e meio ali em Porto Alegre, indo para lá implantar uma igreja também, mas retornamos para Paranaguá. Estamos, sabe, a cada dia vendo os desafios e trilhando a cada desafio. E eu falo que o ministério pastoral é um desafio todos os dias. É ou não é, pastor? Todos os dias. E eu olho para a palavra de Deus e vejo que quanto mais desafios nós temos, mais oportunidades de ver Deus fazer aquilo que nós nem imaginamos, nós vamos ver também. Mais colheita de coisas melhores nós teremos quando nós encaramos os desafios. Pensa nos desafios que você já teve na sua vida. Todos os que você enfrentou, você conquistou algo. Você pode falar, pastor, nem todos. Te garanto que todos. Ainda que em algum momento você pode falar assim, não, pastor, mas teve um desafio aqui que eu tentei, mas deu errado. E a minha pergunta é, o que você aprendeu com isso? Aí você fala, eu aprendi isso, isso, isso. Então Deus fez algo na sua vida. Você saiu da sua zona de conforto, você aceitou um desafio e você foi além. E eu quero só te lembrar de algo nesse primeiro ponto aqui, que o reino de Deus não é para os acovardados. Você sabia disso? Mas é para os inconformados. Lembre-se disso. O reino de Deus não é para os acovardados, mas é para os inconformados. Eu penso nisso demais, nos desafios que são liderar uma célula, de cuidar da vida de pessoas, de ver uma célula multiplicando, sabe, nesse tempo de pandemia, de trazer as pessoas para a igreja. Verdade ou não é? As pessoas voltarem para a igreja. Tem gente que tem medo ainda de voltar para a igreja por causa do Covid. E eu te falo, infelizmente, o Covid veio. É sério, nós precisamos cuidar. Tem tantas coisas para zelar, tomar os nossos cuidados. Mas algo eu falei ontem até para uma irmã. Eu falei assim, olha, eu nem gosto de falar morrer. Eu gosto de falar que aqueles que, se foram no Senhor, estão dormindo. Foram arrebatados dessa terra. Que quem morre é para uma morte eterna. Agora quem dorme aqui na terra é para a vida eterna. Mas o que eu falei a essa irmã, eu falei, quem tem que morrer, morre. Acabou, pode ser com Covid, sem Covid, quem vai, vai. É verdade ou não é? Agora, eu tenho o meu pastor auxiliar lá, trabalha, Ministério Tempo Integral comigo, Éder, e o irmão dele ficou 62 dias internado em uma UTI por causa de Covid. 36 anos, se eu não estou enganado, novo. Teve um domingo que terminamos o culto, e aí eu recebo uma ligação do cunhado desse pastor, desse meu auxiliar lá, e ele falando, pastor, tem como o pastor acompanhar o Éder até a casa dele? Minha esposa está indo para lá.
A esposa dele também, né, é da igreja, mas ela não tinha ido no culto naquele dia por causa desse atendimento ao irmão em Curitiba. E aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, pastor, a médica ligou, dizendo que eles fizeram tudo o que podia fazer. E aí quando você recebe essa ligação, o que você imagina? Dali a talvez minutos ou algumas horas, você vai receber uma ligação chamando a família, dizendo que a pessoa faleceu. Isso aconteceu com um pastor nosso do Ministério Shalom. 46 anos o pastor veio a falecer. Mas esse irmão, ele estava lá 62 dias, e nesse dia, nesse domingo, aí eu até falei, pede para tua esposa vir aqui na igreja, que o Éder ainda está aqui comigo. E ela vem. Ela chega, quando ela chega, o irmão vê, né? Os dois irmãos se veem ali. Ela já começa a chorar, ele já começa a chorar, já imaginando o que tinha acontecido. E aí ela conta, né, ali ainda em lágrimas, o que a médica havia falado com ela. E aí tinha alguns irmãos ainda na igreja, o culto já tinha acabado fazia um tempo. Falei, gente, vamos orar aqui. Nós cremos no milagre. Nós cremos, se a médica não falou, já era, quer dizer que ainda tem vida. E se tem vida, ainda tem esperança. E se tem esperança, ela vai ser renovada agora. Ela vai ser restaurada agora. Inclusive, vou pregar sobre isso no domingo, tá, pastor? Né? Sobre o restaurar da esperança. Mas, naquele momento, nós oramos. No outro dia, eles recebem a ligação. Olha, nós pronamos ele novamente ontem. Ele não respondia mais. Mas ele estava com traqueia, né, e tudo mais, entubado. Então, o prona, para quem está entubado, é muito perigoso, porque pode dobrar ali, né, o tubo. E tem um monte de... Eu não entendo muito dessas coisas, mas tem um monte de complicação. Nós resolvemos pronar ele de novo e fazer uma última tentativa. O que aconteceu? Ele respondeu. Sabe o que aconteceu? Domingo agora ele estava lá na igreja, agradecendo a igreja pelas orações. Andando normalmente, falando normalmente, dirigindo normalmente, vivendo. Sabe, queridos, ele era um caso que a gente podia falar assim, tinha mais. Quando é para morrer, hoje, recebi uma notícia, vindo para cá a gente recebeu uma notícia, irmão muito querido, Clodomir, lá da Shalom Curitiba, anos, trabalhou em encontro com a gente, líder de célula, anos da Shalom, teve um mal súbito e morreu. Do nada, bem de saúde, morreu. Dormiu. Então, queridos, entenda algo. Que você não tenha medo de encarar os desafios. Não se conforme simplesmente com o que você já viveu. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Então encare os desafios enquanto há vida. Independente da sua idade. Se você tem 10, 15, 20 ou 80... Não tenha medo daquilo que Deus tem para a sua vida e encare os desafios. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que é poderoso... Não, misturei os versículos agora. Ele é fiel para cumprir... Obrigado, querido. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completar essa obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la na nossa vida. Então Ele tem mais para você ainda. Se você não parou de respirar nessa terra, Deus tem mais para você ainda. Creia nisso. Existe mais de Deus. Segunda coisa, existe mais graça para você viver a cada dia. Tem gente que para de experimentar o mais de Deus, sabe por quê? Errou, vacilou, pecou, caiu. E aí se levanta, pede perdão, mas sempre fica carregando aqui, o pecado. E achando que Deus terminou, olha, eu errei, eu pequei, eu arrependi, mas não tem mais chance para mim nessa terra. A graça nos ensina que se nós buscamos o perdão que já está liberado sobre nós, se nós arrependemos genuinamente, não estou falando de você viver uma vida de iniquidade e ficar ali banalizando a graça de Deus, não, eu estou falando de alguém que de repente olha e entende, poxa, eu errei, eu vou depender da graça de Deus na minha vida. Porque, Efésios capítulo 2, versículo 8, a graça é um favor imerecido, é algo que nós recebemos, não vem de nós, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Primeira coisa, dentro da graça, existe mais graça. Se você pisar na bola, entenda que Deus está ali para te perdoar. Eu gosto de uma expressão do pastor Eibe que ele sempre usa, Deus já te perdoou. Basta você se arrepender. O perdão já está liberado através da cruz. Afinal de contas,
Quando que Jesus morreu na cruz? Há mais de 2000 anos atrás. E a Bíblia fala que todos os nossos pecados estão perdoados por Ele. Ou seja, lá atrás, Ele morreu, Ele ressuscitou. E a obra que Ele fez naquela cruz reflete sobre a nossa vida hoje. E enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, enquanto nós não formos arrebatados, essa graça através da cruz continua refletindo sobre nós e perdoando os nossos pecados. Então desfrute dessa graça e acesse o mais de Deus para a sua vida. E entenda que tudo o que você tem é pela graça de Deus. A família que você tem é pela graça de Deus. O emprego, o trabalho que você tem é pela graça de Deus. Atribua tudo à graça de Deus. Pastor Vanilton, a igreja que o pastor pastoreia é a graça de Deus. O que vocês conquistaram nesses 20 anos, claro, tem o seu trabalho, sim. Mas só o seu trabalho resolveria, pastor? Não resolveria. É a graça de Deus. 20 anos de vitória, 20 anos de conquista, é porque a graça de Deus está sobre vocês. E ela continuará. E pensando nisso, então, quer dizer que tem muito mais que eu posso viver. Gente, onde está ligado, onde está conectado tudo aquilo que eu vivo e o que eu vou viver nessa graça? Não é por merecimento. Você vai trabalhar assim, não fique esperando também, não vou mais trabalhar porque pela graça Deus vai colocar comida na minha mesa. Não brinca, né? Não brinca com a graça de Deus, faça a sua parte. Mas é muito mais do que nós merecemos, é um favor imerecido. Eu sou o que sou, você é o que é, pela graça do Senhor sobre a sua vida. Você não merece, mas Ele resolveu fazer mais por você. Então acesse esse mais. E a terceira coisa, se o Ministério de Louvor quiser ir subindo já, a terceira coisa que eu quero enumerar aqui, sobre esse existe mais. Existe mais unção de Deus para você desfrutar. Mas, quando eu falo de unção, eu não sei muito a cultura de como vocês tratam a questão de unção. Mas lá, para nós, lá tem gente que trata a unção de Deus como um arrepio. Tem gente que trata a unção de Deus como os chamados canelinha de fogo. Alguém trata, às vezes, a unção de Deus porque dá alguns rodopios, então isso é a unção de Deus. Eu quero te falar que a unção de Deus é muito mais do que movimento. Ela pode te trazer movimento sobre a nossa vida, mas é muito mais do que isso. A unção que Deus tem para a nossa vida, a unção que Ele tem separada para nós, é para que nós tenhamos a vida de Deus de fato. Sabe, é vivermos Ele, é vivermos Cristo, é acessarmos o que nós lemos ali, Paulo falando da igreja de Éfeso, é arraigados no amor, é ter a vida do Espírito em nós, isso é ter vida em unção, regada por Deus a cada dia mais. Sabe, queridos, às vezes tem gente que está dormindo e não vive essa unção de Deus, não vive Cristo todos os dias, essa vida de Deus, não tem o poder de Deus operando na sua vida, está deixando tudo isso adormecido. E aí eu quero ler Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante. Efésios 5, 14. A palavra do Senhor vai nos falar assim: porque por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Diga assim comigo: desperta tu que dormes. Diga: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Pergunta, antes de continuar o texto: para quem? Para quem Paulo está falando esse texto? Para a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela era feita de vivos ou de mortos? De vivos ou de mortos? Ajuda aí, gente. Quem acha que é vivo? Quem acha que é morto? Olha o texto: desperta, ó tu que dormes. Primeiro, era uma igreja que estava o quê? Dormindo. E fala: levanta-te dentre os mortos. Você lembra que quem está longe de Deus, longe de Cristo, está destituído da glória de Deus?
Você lembra que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós então somos mortos para o pecado e vivos para Deus? Então o que Paulo está relembrando a igreja aqui é dizendo: ei, vocês estão mortos para essa terra, só que vocês precisam estar levantados em Cristo e resplandecendo a glória de Cristo. Então, igreja, pare de ser morta, para de dormir e resplandeça, levanta-te e resplandeça Cristo a cada dia. Isso é unção de Deus sobre a nossa vida, é resplandecer Cristo, é ser vivo, é não ser morto nessa terra. Eu já vi crente morto. Tem um filme que nem lembro agora quem é, nem lembro o nome do filme, não lembro mesmo, gente, só lembrei do filme agora, que o menininho fala assim: eu vejo gente morta, e eu vejo crente morto, eu vejo pastor morto, eu vejo missionário morto, eu vejo pessoas andando na terra. Entenda aqui, por favor, não é zombaria, não é nada, mas eu posso ver pessoas assim, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, mas sem vida, lendo essa palavra que é a palavra de vida eterna, lendo essa palavra que é a verdade, como se fosse um livro qualquer, que se deixa na prateleira a semana toda, e só se abre quando o pastor pede para abrir um versículo. Estão dormindo, estão mortos. E o que Paulo está falando aqui a eles é: você precisa acordar, vocês precisam levantar dentre esses mortos, porque o mundo está morto, mas vocês precisam resplandecer Cristo sobre esses. E ele continua, o versículo 15: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí continua: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mas o que a palavra está nos falando? Vocês vão levantar, acordar, vocês vão levantar dentre os mortos, vocês vão resplandecer Cristo. Quer mais de Deus, resplandeça Cristo. Quer mais de Deus, viva essa unção todos os dias. E ele fala: olha, cuidado com a forma que vocês vivem, sejam sábios. Por quê? Porque a sabedoria está na mão de vocês. Provérbios, e tanto a Bíblia inteira. Mas quanta sabedoria nós temos nas nossas mãos, e muitas vezes nós não vivemos nessa unção. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Nós estamos preocupados com o sistema político. Nós estamos preocupados. Não é que nós precisamos ficar alheios a tudo isso, não. Mas eu estou falando que a nossa vida precisa ser muito mais do que essa terra. E nós precisamos viver então cheios desse poder de Deus, que é ter a vida de Cristo em nós. E ele fala, olha, o versículo 18, né? Ele fala: não sejam insensatos, 17, procure compreender qual é a vontade de Deus, e não se embriague com o vinho, mas encham-se do Espírito. Eu gosto do encham-se, eu gosto do enchei-vos. Quando você vai buscar, você vai estudar, você vai ver que é algo que fala sobre você encher constantemente. Não é se encher uma vez, é constantemente estar renovando a sua fonte, é encher todos os dias da palavra do Senhor. Sabe por quê? Para você experimentar e acessar esse mais de Deus para a sua vida, você precisa da unção dele sobre você. Você precisa ser capacitado do alto, capacitado através do alto, para que você possa ir além. É só lembrar de Atos capítulo 2, capítulo 1, versículo 4 e 5. Quando o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele fala assim: ó, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Unção, poder, unção,
poder. Grandes coisas aconteceram, Atos 2, aquele fogo tremendo, mas com um resultado de uma vida de Cristo sendo resplandecidos através da vida deles, e Cristo ali fazendo muito mais do que eles podiam imaginar. 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, e assim foram ganhando pessoas para Cristo, porque eles acessaram esse mais de Deus sobre a vida deles. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a minha vida. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Fique em pé, por favor. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Comece a acessar o céu. Sabe, dizer: Senhor, eu quero mais. Eu gosto de pensar numa expressão: gratos sempre, satisfeitos nunca. O ser insatisfeito não é uma questão de ingratidão, não. Você é grato, mas a sua satisfação é viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Então ainda você não viveu. Então é uma insatisfação, porque você vai buscar mais. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver mais. Eu quero sim, Senhor, vencer os desafios. Eu quero sim, Senhor, desfrutar da Tua graça cada dia mais e compreender a Tua graça. Eu quero sim, Senhor, ter a Tua unção, a Tua vida sobre mim. Vamos orar? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. O Ministério de Louvor vai estar ministrando uma canção. Enquanto isso você fala com o Senhor, você fala com Ele. Mais de ti, peça a Ele mais de ti, mais de ti, mais, vem, Senhor, de ti. Nós desejamos mais de Ti, Senhor, nessa noite. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Se você pode, levante suas mãos e vai falando com o Senhor. Vai dizendo a Ele que você quer experimentar muito mais. Se existe mais dele para a sua vida, você quer acessar esse mais, você quer desfrutar deste mais. Que sim, através do Espírito dele, você quer acessar tudo o que ele tem para a sua vida. Você quer ter força, coragem e fé para encarar os novos desafios que ele pode propor para você. Você continuará cada dia acessando a graça e reconhecendo que tudo que você tem é pela graça de Deus. Fale com Ele que você quer mais dessa presença, dessa unção, da vida dele sobre você. Meu Pai, nós declaramos nessa noite que o Teu Espírito venha a tocar cada um de nós. Pai, eu oro pela Igreja Batista Nacional, Pai, nessa cidade. O Senhor tem feito uma linda obra nesses 20 anos, mas o Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Existe muito mais para essa igreja viver, e nós declaramos desde já que viverão, acessarão, Pai, em Ti tudo aquilo que o Senhor tem declarado sobre eles.
tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre eles, Pai, como igreja, Pai, como corpo de Cristo sobre a terra, e cada membro dessa igreja também, meu Pai, que o Senhor continue crescendo nessas vidas, que a sua presença, ó Pai, possa resplandecer sobre eles, e que eles possam continuar vencendo a cada dia. Restaura, Pai, restaura o desejo por mais do Senhor, restaura o desejo, Pai, de continuar vencendo, de continuar sonhando, de continuar indo além, de entender que o Senhor tem ainda muito mais para fazer, muito mais para fazer. O Senhor continua a ministrar sobre a nossa vida. Espírito Santo, eu oro nessa noite, clamando para que o Senhor continue a falar aos corações, tanto agora como também, Pai, no decorrer desse tempo. Que o Teu Espírito, Pai, fale aos corações, que o Teu Espírito, Pai, convença, que o Teu Espírito, Pai, ministre a mente. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro, Pai, quebrado, Pai, toda a estrutura, ó Pai, diabólica de prisão, Deus, que nos faz parar de enxergar o que o Senhor tem, de parar, de travar, de achar que o Senhor terminou para conosco. Pai, eu declaro isso quebrado, e em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos: o Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais, o Senhor tem muito mais, e nós acessamos isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, se você crê assim, diga amém. Você pode aplaudir a Ele nessa hora. Que Ele cresça.